Você está escutando o especial do mês do horror do MasmorraCast. Tem que ele vai. Nossa. Acho que pela Netflix. Né? Tô bem ansiosa também. Quero muito Isso vai ser bom. Conhecer. Agora já estamos ao vivo. Esse material que ele coleciona, né? Aquela casa baseada até num romance também daquele escritor inglês. Ele tem vários colecionáveis e estátuas em tamanho real do Lovecraft, né, do Hitchcock, do Frankenstein, da turma toda, né? Muito bom, gente. Só para avisar que já estamos ao vivo. Opa. Tá? Já estamos ao vivo aqui, então a gente entra trocando as nossas ideias, né? Eu só quero confirmar se está tudo bem aqui no próprio YouTube, né? Se tá ok, se tá funcionando direitinho, porque a gente brinca aqui, viu, Yuri, que sempre quando a gente vai entrar, pode estar tudo ok, maravilhoso, um brinco. Mas na hora que a gente vai entrar, começa a dar ruim. É sempre assim. Aí a internet vacila, né? Ó, mas entrou sim, apareceu online aqui, gente. Tá. Ó, apareceu sim, apareceu. E já tem gente lá, que legal! Já tem o Pensador Louco, nosso brother, né? Falou aqui no chat. E aí, essa sessão de horror começa ou não? Estamos atrasados, verdade, Pensador? Atrasadinhos aqui. A Leida, que eu não a conheço, seja bem-vinda, Leida. Oi, fala, Yuri. Que é? Sobrinha. Ah, que legal! Oi, Aleida, sobrinha do Yuri, seja bem-vinda, viu? Na expectativa, o Alan comenta aqui que já tá avisando que a gente é uns atrasildos da Silva Sauro, né? Aqui avisando a gente. E é isso, gente. Então hoje aqui, primeiro, claro, tem que dar uma saudação corretamente, que isso também vira um programa de podcast. E deixa eu botar o chat A única coisa que faltou foi o chat, gente, para deixar o chat de vocês bonitinho aqui rolando aqui para as pessoas lerem também o chat de vocês. Deixa eu só passar o chat aqui corretinho pra cima, né? Tava até brincando aqui, conversando com o Yuri, que sempre dá pau, gente. A gente faz as lives aí, não chega na hora H. Mas é isso, gente. Seja bem-vindo a mais um programa sobre o mês do horror. Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com o nosso amigo Alan, diretamente do Rio de Janeiro, né, Alan? Olá. Olá a todos, boa noite, amigos. Mais uma vez aqui pra gente dar uma comentada sobre uns filmezinhos de terror, né? Que é o que a gente gosta de falar sobre. Exatamente. E também com Marcos Noriega. Opa, boa noite a todos. Estamos aí, né? Halloween, mês do Halloween, na verdade, então... Ah, legal. E pela primeira vez aqui, com muita honra, que bom que ele pôde né, aceitar nosso convite, com o Yuri, que é um colecionador incrível, tem um canal maravilhoso, né, Yuri? Se apresente também para as pessoas, um grande fã de terror também, como a gente. Boa noite, obrigado pelo convite, Angélica, né? E boa noite aos convidados, Alan. Um prazer também conhecer o Marcos Pereira, né? E meu nome é Yuri Salk Rezende. Eu tenho realmente um canal no YouTube que eu tenho quase 600 vídeos, né? Que eu mostro muito da minha coleção, né? Que eu coleciono action films, estátuas, mas também livros e trilhas sonoras. Eu comecei a colecionar desde 1973, por aí. Né? Trilhas sonoras, né? E livros também, comprei em 75, comprei diversos livros até sobre cinema de terror, importados, que saíram, porque quase não se publicava nada no Brasil. Teve uma feira aqui na minha cidade de livros, eu aproveitei e comprei uns 5 ou 6, assim, são livros assim que eu tenho até hoje e tal, com muito carinho, né? E sempre apaixonado por esse tema, né? Uhum. Cinema fantástico, principalmente o cinema gótico, né? O cinema de terror clássico, assim, que surgiu, assim, inspirado nos romances no final do século XIX, né? Mais esses clássicos, monstros, né? Como o Frankenstein de Mary Shelley, e Drácula do Bram Stoker, o Médico e o Monstro, né? E Retrato de Dorian Gray, né? E vários, né? Personagens, assim, sombrios aí que surgiram nesse período, né? E com isso, a minha coleção é quadrinhos, mas eu gosto de tudo também. Eu tenho coleção de filmes, assim, uma coleção grande de filmes, e eu coleciono assim, os principais diretores do cinema, do mundo inteiro, do Japão,
da Itália, né, França e tal, nos Estados Unidos. Eu gosto mais do cinema clássico, cinema mais antigo. Mas acompanho também bons diretores que tem nos dias de hoje. Assim, eu estou sempre antenado, né, com esse tipo de cinema. E com também, e essa coisa toda. Né? E, como eu falei, trilha sonora. Né? Trilha sonora é uma paixão que eu tenho até hoje. Né? Sim. Estou fazendo até umas publicações até no Facebook, deve estar vendo? Como é Halloween, mês de terror, eu estou publicando, eu faço uma postagem que assim, assista o filme e escute a trilha sonora. Eu posto tanto a imagem do que eu tenho de DVD, Blu-ray e tal, e a trilha sonora, o CD, o vinil do filme, né, que eu estou comentando. E geralmente e filme de terror, né? Eu estou fazendo todo dia, vou fazer até o dia 31. Ah, muito legal, muito legal. Não, é muito legal o trabalho do Yuri. Eu vou deixar o canal direitinho, tá? Para vocês acessarem, seguirem o Yuri, porque é só coisa maravilhosa, gente. Vocês vão ficar assim, ó, sabe, de queixo caído, que nem a gente, né? Obrigada demais, Yuri. E, pô, Yuri, como nós também é um grande fã de cinema, mas também gosta. Esse mês é um mês divertido, né? Que a gente brinca aqui. A gente pode falar de terror, a gente pode, né, brincar de falar que nem hoje, vamos falar de franquias, né? De terror. Então tem muita coisa, tem coisa da nossa juventude, tem coisa que foi degringolando. Então tem muita coisa para falar. Esse tema foi sugerido pelo nosso amigo Alan, que tá aqui, ó. Eu queria, aproveitando o ensejo, né, vou colocar o Alan, né, jogar o Alan nessa fogueira já. E aí, Alan, por que é interessante a gente falar sobre as franquias, né? Pra gente compartilhar com as pessoas a nossa trocação de ideia, né, que a gente tem off. A ideia surgiu, nós falamos de um subgênero específico do horror, que foi o found footage. E o found footage também tem muita franquia dentro dos found footage. Tem Atividade Paranormal, que nós falamos, vamos citar aqui também, tem Bruxa de Blair. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para os amigos. O que vocês definem como uma franquia? Porque existem filmes, a gente chama de sequência, né, de continuações. Às vezes tem 3. 3 já é uma franquia? Ou apenas 2? Vou citar um filme que só tem 2. Aqui é A Hora do Espanto, o Fright Night. Uhum. Mas ele tem 2 remakes. São filmes. Isso virou uma franquia? Você trouxe uma pergunta importante, né, Yuri, né? O que define uma franquia? Na minha concepção, na minha humilde concepção, tem que ter um mínimo de 3 para cima. Acho eu, né? O que vocês acham? O que você acha, Yuri? Eu concordo, é 3 para cima, né? E geralmente, assim, é muito comum as trilogias, né? Eu tenho até aqui uma que é clássica, mas também teve os remakes, né? Mas eu gosto mesmo da... Evil Dead. Evil Dead. Saiu pro Rei, tem 3 dias pro Rei, 3 dias DVD, saiu pelas obras-primas e ficou completamente esgotado, né? E vem 3 posters e uma quantidade de itens interessantíssimos, assim, muito bonito. E é uma trilogia, né? É uma verdadeira trilogia. Nossa, olha que lindo. Aí só tem a trilogia, tem um remake também ou não? Não, porque é só... É só os clássicos. Mas assim, são vários cards interessantes. Olha, gente, que lindo. Tem um livreto que é o Necronomicon do... Nossa, babei, gente. Do Necronomicon. Lindo. Eu, inclusive, eu tenho uns DVDs importados que são Necronomicons, imitando a pele humana, assim, mas só que... Da hora. Não passou hidratante, então, né? Hidratante, então, mas é uma paixão. Eu tenho as trilhas sonoras também em CD desses filmes, só que depois fizeram lá os remakes, né, e tudo mais, né? Eu tenho o vinil, a trilha sonora do 2 eu tenho. Olha que delícia também. Ótimo, né? E essa é uma trilogia que eu acho que, tudo bem, que está nesse esquema aí de ter os remakes, né? Mas eu considero o importante mesmo essa do Sam Raimi, né? Que é ter uma marca, né? Que é a marca. É claro. Para colecionismo tem mais a ver, né? E o ator também, que faz o Ash Williams, né? Que é o Bruce Campbell, que ele né? Mas embora tenha a série também de TV, que é ótima. Que é bem divertida, bem divertida.
Né? Eu considero Evil Dead uma franquia, porque ele saiu, além dos jogos e dos quadrinhos, ele também foi para a série de TV, que é bem legal. Tá aí, você tocou numa coisa, eu te dou a palavra já, Marcos, você tocou numa coisa importante. Eu acho que franquia também dá pra gente considerar o fato dela ir para além dos filmes, ela se tornar outras coisas, né, Marcos? Transmídia. Transmídia. Né? O Evil Dead foi pra TV, tem quadrinhos do Evil Dead, e inclusive tem os quadrinhos em que o Ash luta junto com a Xena, a Rainha Guerreira. Mas eu queria perguntar para vocês se vocês concordam que talvez a primeira franquia do terror talvez tenha tido algo antes, mas são os monstros da Universal. Porque se a gente for pensar, você teve, Frankenstein, Drácula, a Múmia. Só que, por exemplo, aí você começou a ter o encontro do Frankenstein com o Homem-Lobo. Você teve aí depois a Casa de Frankenstein, em que o Frankenstein, Lobo, inclusive, é a redenção do... Aí você tá pegando uma categoria de estúdio, né, pra fazer dele uma franquia. Você tá abrindo o leque, né? Um crossover. Isso anos 40 ainda, né, se a gente for pensar. Se você for olhar os filmes da Universal lá, os caras têm, sei lá, cada ser daqueles, cada monstro daquele, deve ter uns 6 filmes, 5, 6 filmes. Olhando, né? Drácula versus não sei o que. Mas se for pra Hammer então, hein, gente? Se a gente começar a falar de Hammer então, porque, né, Yuri? Né, a Hammer tem, eu considero que a Hammer tem algumas franquias, né? Se for parar pra pensar, se a gente for pegar esse negócio de, Drácula, né? Os Dráculas da Hammer, né? Aquele é franquia tranquilo, né, gente, né? Até o... eu até tenho aqui do Drácula, vou mostrar aqui. Aqui saíram todos os filmes do Drácula da Hammer nesse box. São até. Aqui tem 8 filmes. Opa! Olha, show. Drácula tem edições melhores, em Blu-ray, que depois saiu e tudo mais. Franquia enorme. Isso é legal quando tem esse box aqui. Por exemplo, eu tenho também os filmes da Múmia. Ai, que maravilha! 4 filmes, já é uma franquia também. Aqui eu peguei também a Múmia, que achei que são 5 filmes. Certo. Boris Karloff. Nossa, que box lindo, hein, gente? Caraca. Aqui é o Frankenstein, quando encontro. Esse aqui é um VHS que eu consegui na época. Olha, que incrível, né? Caralho, muito bom. Foi a primeira vez que saíram os filmes para serem vendidos, né? Foram em VHS, né? É claro que tinha também o Super 8, também saiu uma coisa ou outra, então, mas os filmes não foram restaurados nesse período e saíram, acho que em 1990, que quando eu comecei a comprar. Né? Aliás, assim, quando eu tinha o Drácula, né, dessa coleção, aqui em Juiz de Fora eu fiz um evento que foi aniversário de 60 anos do Drácula do Bela Lugosi e era aniversário também do Zé do Caixão. Opa! Aí eu aproveitei e exibi os filmes que eu tinha do Drácula aí, o primeiro filme do Zé do Caixão, eu fiz um bolo, foram convidados e tal. Convidei o Zé Mojica, mas ele não pôde participar e tal. Ele tinha o aniversário dele, realmente, ele já tinha os compromissos e tal. Esses filmes da Universal é uma coisa engraçada também, porque depois eles tiveram vários filmes de cada um dos monstros, só que depois você tinha, por exemplo, as comédias do Abbott e Costello, os atores dos filmes da Universal apareciam nas comédias, né? E o Zé do Caixão, ele também tem esse fenômeno transmídia, porque ele, junto com o R.F. Luquete, transformaram o mundo do Zé do Caixão em quadrinhos. Quadrinhos para TV, né? Eu tenho os quadrinhos também dos dois. Assim. Legal. Olha, incrível, né? O Jaime Cortez, né, que fazia até as ilustrações, né? Nico Rosso também, se eu não me engano, né? Nico Rosso também, uma boa, né? Mas uma boa do horror dos quadrinhos da década de 60, que eu até cheguei a comprar também, era garotinho, morri de medo, mas eu comprei alguma coisa. Eu tinha pavor, mas eu... Pô, mas hoje vale uma grana, é bem raro, né? Vale uma grana. É sim. Deixa eu aproveitar que eu ensejo, primeiramente para dar boa noite para todo mundo do chat. Boa noite, chat. Vocês já aproveitam, já vão falando das suas franquias favoritas aqui. Que aí depois a gente comenta, né, gente? Vinícius chegou aqui também, boa noite, Vinícius.
Bruxa de Blair, o pessoal já está comentando que foi a sobrinha do Yuri. Eu quero aproveitar e perguntar para vocês aqui, que vamos para a parte mais tradicionalista do que se considera franquias, né? Que aí você vê que vai ter muita coisa, né? Vai ter Hellraiser, vai ter Massacre da Serra Elétrica, vai ter os Brinquedos Assassinos e por aí vai. Queria perguntar para vocês, né? Puxando já de repente de você, né, Alan? Suas franquias favoritas. E a segunda pergunta, já emendando. Você acha, todo mundo aqui concorda ou discorda de que as franquias vão começando com o tempo a ficar mais comprometidas? Seja por valor financeiro, né, que se coloque mais dinheiro nas continuações, ou o negócio vai degringolando. O que degringola uma franquia e qual suas franquias favoritas, Alan? Se tu quiser começar, depois a gente vai repassando para um e para outro. Então, como eu sou do final dos anos 70, eu era moleque nos anos 80, assistia aquela televisão lá, né, tubão, lá em casa ainda era preto e branco, depois chegou colorida. Como eu cresci nessa época, existem 3 franquias principais, para quem cresceu nos anos 80, que é A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13 e Halloween. Depois veio Brinquedo Assassino, umas outras coisas, mas no começo eram essas 3 que a gente assistia no, sei lá, sábado à noite. No SBT. No SBT. Começaram todas finalzinho dos anos 70, acho que Halloween é 78, eu não me lembro. Eu sei que é tudo finalzinho dos 70. A Hora do Pesadelo já é 80. 80 e alguma coisa. Elas começaram como filmes bem sólidos. Assim, eu gosto muito dos primeiros filmes. O primeiro, Sexta-feira 13, eu acho bem legal, apesar de não ser o que se tornou depois, né? Que é uma vitrine pro Jason. A Hora do Pesadelo. O primeiro é muito legal, é um filme de terror muito legal, com um clima bem esquisito. Quando eu era moleque, eu não entendia muito bem o que o Fred era, por que eles tacaram fogo no Fred. Depois é que eu fui entender o que ele era, depois de velho. E o Halloween é aquilo, né? O Michael Myers com aquela máscara, parado nos cantos, com a faca na mão, aquilo ali, pô, John Carpenter, né? Aí já não tem como. E no caso da Hora do Pesadelo, ela virou comédia, depois voltou a ser terror, depois virou um monte de coisa que eu já não sei mais dizer, umas viagens no tempo maluca. Sexta-feira 13, quando o Jason começou a ganhar o status, né, a fama, ela também virou uma comédia, porque, velho, o teletransporte do Jason é a melhor coisa dos filmes, né? O cara tá correndo, 5 minutos ele tá aqui parado. O cara aparece na frente do maluco. Pô, gente, peraí, né? Ok. E Halloween, não. Halloween sempre manteve mais ou menos um clima de terror legal. Halloween sempre teve um clima de terror legal. Todas elas tiveram remake. Só Halloween que manteve uma sequência de remakes, né? Na mão do Rob Zombie. O Sexta-feira 13 teve um remake com o maluco lá do Sobrenatural, da série, que não valeu nada. Para mim aquilo ali foi horroroso. O remake da Hora do Pesadelo foi com o cara que era o Rorschach lá também. Tu não gostou? Não precisa. É muito parecido com o primeiro, sabe? É meio assim, né? Tem uma parada meio caça-níquel, às vezes, em certos remakes, né? De franquia, né? Os caras querem recomeçar, né? Sei lá. Eles tentam rebutar, mas a única que foi pra frente mesmo foi Halloween. No caso, por exemplo, e tem uma coisa grave, no Sexta-feira 13, praticamente qualquer um pode ser, que tem o tamanho certo, pode ser o Jason. Tudo bem. Agora, a Hora do Pesadelo dependia muito do Robert Englund, né? Sem ele, não é a mesma coisa. Não tem. Ele era muito característico, né, Yuri, né? O jeito de atuar, né? Só para completar uma coisa. Só para completar, todas essas franquias também migraram para jogos, quadrinhos, todas elas foram. Pode continuar. Transmídia. Diga, Yuri. Eu tenho até aqui um box aqui com 5 filmes, né? Depois teve até encontro do Jason com Fred Krueger. Né? Nossa, esse daí é uma pérola do trash. Eu tenho até. Ai, que fofo! Esse aqui é cerâmica, um Bubba Red, mas é do legal. filme dos dois, né? Muito legal! Esse aí é melhor do que... Show pra caramba!
Eu tenho várias figuras, eu tenho figuras até de 60 centímetros, 2 figuras imensas do Jason, eu tenho vários artefatos, as coisas. Eu gosto muito do Jason, né? E realmente foi comentado, o ator, o Ingold, ele que dá o tom, né? É igual o Christopher Lee fazendo o Drácula, né? Quando ele é substituído por um outro ator, não descaracteriza. Já era. Né? Ele está acostumado com aquela figura, assim, que né, foi modelada para aquilo, não sei, pelo ator, pelo diretor, né, então, né? E o diretor é ótimo também da série, né? Um grande diretor de filmes de cinema de terror. Mas, assim, a minha favorita dentro desses filmes assim, da década de 80 e tudo mais, assim, ainda é o Evil Dead, porque o Evil Dead é uma fusão, assim, de terror puro no primeiro, o bicho pega, assim, terror, né? Mas também é uma mistura de humor, assim. O 2 é bem comédia, né? Mas o humor trabalhado, né, com homenagem aos filmes clássicos de terror da década de 50, 60 e tal. Ele mistura 3 patetas com Tom e Jerry, com vários elementos, assim, né? Então, foi um caldeirão ali, uma química que funcionou muito bem. E o ator é sensacional, né? Mas, assim, eu acho um dos melhores filmes de terror de todos os tempos é o Massacre da Serra Elétrica. Esse aqui é um box que tem o quê? 4 filmes. Tem outras versões que quiser, inclusive, uns remakes. Um remake é muito bom, até um único remake que eu acho que eu gostei. Né? Mas aqui tem os que foram feitos em sequência, até 1995. Também é um box que vem livreto, vem cartas, vem os pôsteres. Show, caramba! Material muito legal. Pena que agora até a OP retomou a inclusão de pôster nessas edições especiais nos filmes que estão lançando agora, mas é dobrado. Eu preferia quando vinha enrolado e tal. Né? Entendi. Evil Dead é maravilhoso. E o segundo filme também é muito bom, né? Uma continuação que foi feita, até com Dennis Hopper, né? Que é o Massacre da Serra Elétrica 2, né? Também direção do Tobe Hooper, que foi um grande diretor, né? Esquecido totalmente no Oscar, Tobe Hooper, tadinho. Né? Ele é um diretor fantástico. O Exorcista foi um caso, assim, também foi uma obra-prima, o primeiro filme, né? Feitos filmes que não sei o terceiro, que eu gosto muito. O terceiro... Eu ia falar isso, Yuri. O próprio autor, né? O terceiro é uma pérola, né, cara? Muito bom. Tem 6 filmes, né? Tem uns 6 filmes e tudo mais. Agora esse remake foi feito agora um lixo total, né? Nossa, nem até a atriz, né, Marcos? Qual é o nome do diretor mesmo? É o Estraga Tudo. É o destruidor de franquia, que ele destruiu o Exorcista, destruiu o Halloween e em breve vai destruir mais alguma coisa, né? Sim, terrível. Né? Mas parece que agora um grande diretor, que é o Mike Flanagan, né? Que está fazendo ótimas séries, minisséries na Netflix, né? Ele fez já umas 3, 4, né? Fez um baseado também nos contos de Edgar Allan Poe. Ele que vai dirigir a continuação desse Exorcista, pelo menos assim, tá em boas mãos, né? Vamos... Aqui, ô Yuri, aqui a gente brinca que em Mike Flanagan we trust, né? Aqui a gente bota muita fé nele também. A gente confia nele, né? E aqui essa franquia também eu gosto. Nossa! O Alan também, né, Alan? Meu Deus! Mas as mesmas continuações eu acho divertido, porque mantém os personagens, os atores, né? E é do mesmo diretor, né? Coscarelli, que é um diretor interessante. É muito bom, o Fantasma é bom. Vem com extras, uma edição também e tal. O P tá caprichando muito nessas. Coscarelli é uma pérola, gente. Precisa ser redescoberto pelas pessoas, né? Ele é muito querido, esse diretor. E ele tem outros filmes também, sem ser dessa franquia aqui, né? Muito bom. Assim, por último, eu vou falar ainda do Hellraiser também. Uma edição bacana pra caramba. Marcos aprova, né? Adora também. Eu tenho 6 livros que saíram, livros de sangue, né? Que saíram pela Dark Side, né? Tem outros livros também, e um livro também imenso até sobre o Hellraiser, os filmes, né? E aqui tem os 3 Blu-rays, né? Olha! Bacana também essa edição. Pena My God! Vem também livreto e vem cartas também. As cartas Hellraiser deve ter o quê? Uns 10 filmes, né? Pelo menos. Tem sim. O terceiro já é muito ruim aqui. Eu gosto mesmo do primeiro e o segundo. Eu gosto só do primeiro.
Halloween, né? Que é um clássico aí de todos esses. Talvez o segundo grande slasher, né? Que o primeiro foi o Massacre da Serra Elétrica, né? Mas o segundo grande slasher do cinema foi o Halloween. E essa edição também tem o primeiro e o segundo filme. Eu gosto do terceiro, vai sair em Blu-ray agora, né? E aqui tem os... Nossa, muita coisa. E tempo para ver tudo isso, hein, Yuri? Ver e rever, né? Tu consegue? Eu adoro rever. Eu tô revendo aí, cara. Ah, tá. Vem livro. É fantástico essas edições assim, da UP, né? E eu coleciono as trilhas sonoras de terror também. Eu não só me separei aqui, mas eu tenho essas trilhas assim, do Halloween. A minha trilha sonora de terror preferida é o Hellraiser. É, muito boa. Por incrível que pareça, o 2, inclusive. O 2 ainda chega a ser melhor. Eu comentei no Amazon, paguei R$250, caro pra caramba, mas assim, tem que pagar o imposto e tudo mais. E os danados assim ainda não entregaram. Aí tive que reembolso, porque é difícil achar a trilha do Hellraiser, né? É uma que está faltando assim, na minha coleção. Uma série uma franquia também, né? Que a gente não pode esquecer que começou também lá nos 60, é a dos zumbis, né? Do Romero. Aquilo ali já rendeu muita coisa boa e muita coisa ruim também, né? Isso. E outra que migrou para todas as mídias possíveis. Mas, velho, aquilo ali, a primeira a trilogia original do Romero é boa demais, muito velho. Boa. É boa demais. Eu tenho os bonecos, tem também as edições em Blu-ray, esqueci de pegar também, né? Mas é fantástico. O segundo filme, que foi Dawn of the Dead, né? Eu assisti no cinema. E eu estava desavisado, eu assisti à noite um cinema pequeno, que é um cinema lá, mas circuito de arte, que era um filme europeu, até mesmo, não era americano, mas tinha a mão do Dario Argento, era uma coisa assim, considerada uma produção também europeia, né, porque o Dario Argento foi o produtor. E eu tinha jantado, sei que eu tive que ir no banheiro vomitar. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. O primeiro eu não conhecia, porque era um filme raro. E o segundo, o cinema, eu passei mal. Assim. Caramba! É o filme de zumbi que eu mais gosto até hoje, é o Dawn of the Dead, o do Romero. É o melhor. É impressionante. O primeiro. Eu tenho a trilha sonora do Goblin, que é linda até, né? Nossa, sim. E é o único filme do Snyder que presta, que é o remake dele, né? Porque é a única coisa que o Snyder fez de boa. Eu tô assistindo a versão estendida de Rebel Moon, eu vejo tipo 10 minutos de cada vez, que eu não consigo mais do que isso. Porque é o pior filme da história do cinema. Então, pra eu ver, eu tenho que ver um pouquinho de cada vez, mas eu ainda vou comentar quando eu terminar, daqui a uns 2 anos. Ah, legal. Não, eu já vou aproveitar que o Marcos... Fala, Yuri, pode falar. Não, eu gosto. Agora eu queria lembrar que hoje é aniversário do Guilherme Del Toro. Eu tenho uma coletânea. Vai trabalhar, Guilherme. E tenho também vários livros, uns livros espetaculares, assim, que ele é um grande artista também. Ele faz storyboards. Arte, né? Ele pinta, ele faz clay e tudo. É um cara bem... Esses livros, assim, que são sobre os filmes, assim, tem uma arte maravilhosa, assim. O Guilherme Del Toro acabou não se envolvendo em franquia. Quer dizer, o Hellboy ia virar uma franquia, mas acabou no segundo, né? Infelizmente, né? Ô, Marcos, aproveitando... Desculpa. Ele saiu, né? Sim. Aí já teve o terceiro, já teve o quarto. O terceiro é terrível, enfim. Não, Marcos, aproveita e fala aí, depois eu falo também, quais são suas franquias favoritas. Ninguém até agora respondeu a pergunta que eu fiz, mas depois vocês vão pensando enquanto isso. A segunda pergunta que eu fiz foi por que vocês acham que as franquias degringolam, né? Mas a gente vai falando sobre isso. Mas, Marcos, diga aí suas franquias favoritas, que aí depois eu quero falar também um pouquinho. Eu vou chover no molhado, que é o que vocês já falaram, né? Eu gosto muito dos monstros da Universal, mas eu gosto demais de Evil Dead, eu gosto do Dora do Pesadelo, eu curto também, por incrível que pareça, o Invocaverso, não todos os filmes, mas alguns. E agora, por que as franquias degringolam? Essa daí eu acho que é fácil de responder. Você tem jovens diretores extremamente talentosos, muitas vezes eles vêm do cinema alternativo, inclusive. Ou seja, eles têm ideias e um radicalismo na maneira deles contar histórias que Hollywood não tem. Eles são uma outra coisa. Eles vêm
conseguem financiamento para um filme que é uma ideia original deles, trazem esse jeito criativo, radical, transgressor de fazer cinema, faz sucesso, dá dinheiro, Hollywood resolve encampar isso. A partir do momento que os estúdios resolvem encampar isso, às vezes não, às vezes até o próprio cara, o filme dá dinheiro, ele resolve financiar as continuações, mas acaba tendo mão, nem que seja de um braço de algum estúdio. E aí começa a ter interferência, começa a ter as questões, né, de que precisa dar dinheiro, precisa controlar o que vai acontecer, não pode ser algo tão radical, às vezes, quanto é o primeiro filme, e vai virando aquele caça-níquel sem talento, sem ousadia, e isso os filmes que os estúdios põem à mão. Também tem franquias de terror que acontece uma outra coisa. Eu vou citar, por exemplo, aqui o Mestre dos Desejos, o Warlock. O que acontece o filme faz sucesso, só que a cada filme, o cara que dirigiu, ele passa para outro e é um orçamento cada vez menor. Então os filmes vão ficando cada vez mais mal feitos, mais mal produzidos e vão virando piada também, ao mesmo tempo, né? Tem essas duas possibilidades. Ou a franquia, quando ela cai na mão do estúdio, ela fica domesticada, então ela perde a graça, ou o cara continua sendo independente, mas cada vez com menos grana e vai virando filme classe Z também. Acho que é o que acontece. Ah, legal. Não, legal. Eu gostei que você respondeu a pergunta aqui. E eu vou aproveitar, já vou trazer outra temática aqui, mas para não falar que eu não falei, né, das minhas franquias favoritas, é claro que eu tenho uma cacetada, né, gente? Mas eu recordei aqui que mais ou menos na mesma época que saiu, aí a gente está comentando bastante aqui sobre ninguém falou, na verdade, Sexta-feira 13 ainda, né, que é uma franquia muito divertida e a gente assiste muito também para ver como é que são as mortes, né, é uma curiosidade e acaba sendo também uma diversão. Mas tem a Casa do Espanto, que também é uma franquia que saiu como Original House, né? Que saiu nos anos 80 também, que é muito absurda, muito divertida e que reúne meio que a equipe do Sexta-feira 13, o cineasta Steve Miner, né, que é do próprio Sexta-feira 13, parte 2, e de Warlock, o Demônio, que também, não sei se dá para considerar franquia, mas também são vários filmes também, né. E eu lembro que House é muito divertida, que é a história do cara que é um escritor, e ele vai para uma casa lá, e a casa mega amaldiçoada com os fantasmas incríveis. Eu vou até deixar rolando para vocês aqui enquanto a gente está aqui, que eu preparei uns videozinhos, né, uns cortezinhos, aí vocês vão assistindo também aqui o vídeo que eu fiz de montagens, né? Mas eu acho que vale a pena vocês conhecerem, procurarem essas franquias aí, que são franquias muito boas, né? E House é uma, por exemplo, tem as italianas, gente, que não dá pra gente não falar, né? Tem pelo menos, eu lembro muito do Lucio Fulci, né? Eu gosto muito do Lucio Fulci, e eu lembro que ele meio que se apropriou da franquia dos outros, né? A gente gosta tanto daquele o zombie, né? E tal, que é um absurdo de engraçado. E os italianos têm o Dario Argento, né, Marcos, também, né? Que eu acho que dá para comentar. Tem a Saga das Bruxas, por exemplo, né? Sim. Que São 3 filmes, né? Uhum. Eu gosto demais daquilo, né? Então, aquilo é lindo, é lindo visualmente, é um terror que eu acho que é feito com alma e tudo, mas acabou e de certa forma, essa ideia, isso não virou uma franquia que foi para os quadrinhos, mas se a gente pensar, alguns quadrinhos, recentemente até do Dylan Dog, usam elementos dos filmes do Argento, né? Tudo. E ele inclusive encontra lá a Mãe das Lágrimas e tudo mais no graphic novel recente, então se a gente for pensar, virou de certa maneira uma franquia também. Eu acho que é franquia porque já rolou até remake. Para mim teve remake, já virou franquia. Tem. Suspiria, tem remake do Suspiria, então para mim é franquia. O Guadalquino, né? Assim, excelente remake até, por sinal, né? Inclusive, tô esperando os outros 2. Inclusive com a atriz aí que tá bombando no cinema de horror, né? A neta aí da Maria Gladys? Virou piada no Brasil, a neta da Maria Gladys, né? E tal, né? Mia Goff, né? Mia Goff,
Que a Maria Gladys, ela fazia aqueles filmes marginais, né, com Bressane e tudo mais, e eram filmes de terror, porque exploravam muito aquela insanidade que estava acontecendo na época, a ditadura militar, e tinha muito sangue, morte, violência, assim, os filmes assim, do Bressane e do Scarsella eram, né, com homenagem aos filmes de terror, só que desesperados até, né, e a Maria Gladys foi a musa desse cinema, ela e aquela ex do Glauber também, grande atriz. Nossa, muito legal. Scarsella, né? Esqueci agora. Ah, sim, tá viva, inclusive, né? A viva, né? Muito homenageada, né? Pô, a gente não pode esquecer a vibe trash, né? Porque eu botei, agora tá rolando pro pessoal no YouTube, viu? Pra nós aqui, né? Quem tá gravando. Cenas aleatórias de franquias e de filmes de terror que eu andei selecionando, né? Pra vocês verem. E é interessante a gente recordar a vibe trash do negócio, porque é muito divertido. E terror e cinema também, eu vejo isso também como muita diversão. E eu sempre me diverti muito com o Vingador Tóxico, sabe? Ah, eu gosto demais também. É muito legal, né, gente? Pô, já... Eu tenho um box até que saiu da OP, do Vingador Tóxico, e o mais engraçado é o produtor, esqueci o nome dele, o dono lá da... O Lloyd Kaufman, né? É engraçadíssimo os comentários já dele, ele vai contando cada história maluca, assim, é igual o José Mojica no comentário de áudio dos filmes dele que saíram, né? A faixa de áudio é maravilhoso, né? Tu ficar escutando... Eu sempre gostei muito disso. E vai ter um remake agora, né, do Vingador Tóxico. Estão falando que vai rolar. Ah, é? E não sei, vamos ver, né? Espero que não seja um remake de bom gosto. Tem que ser, não pode ser de bom gosto. Inclusive, o próprio Zé do Caixão, o personagem do Mojica, ela tem uma franquiazinha ali, né? Porque ele é o personagem tem até o box que saiu, a da Arrow, né? Os Blu-rays. Eu tenho aquele box antigo, e esse da Arrow são, acho que 11 filmes, até mais completo, porque eu acho que o que saiu no Brasil eram 9 filmes, ou 8, né? E esse da Arrow são 11 filmes, inclusive novos documentários, vários documentários produzidos. Pra gente não esquecer que tem coisa brasileira no meio. Ele tinha um programa de TV também, e era absurdo o programa de TV dele, era muito bom, né? Pena que, né, ficou pouco tempo, né, na verdade. Eu fiz um documentário sobre o Mojica, quando saiu aquele livro Maldito, aí eu adaptei mais ou menos assim, porque eu tinha um programa de terror, eu mais um amigo, que é o Paulo Beto, né, que mora em Juiz de Fora, ele é músico, compositor, e ele até faz as músicas daquele diretor paulista que fez alguns curtas, Morto Não Fala, né, parece. Ah, que legal, sei, é o Denilson Ramalho, né? Ramalho, E ele faz as trilhas até e tal, desse diretor, que ele foi, né, padrinho até de casamento e tal. E na época a gente fazia um programa de rádio baseado nas histórias do Almirante. Sim. Nossa! Extraordinário. Que lembrança maravilhosa! Chegamos a adaptar algumas historinhas ali, mas depois a gente começou a produzir histórias. Eu mesmo fiz uns 28 roteiros, assim, que eu bolei na minha cabeça. Eu adaptei alguma coisa do Paul, aqui passado no Brasil, umas coisas malucas e tal. E ele fazia música até original e também sonoplastia. Ele era bom nisso, né, na edição assim, de sonora. Eu era radioator, junto com a turma e tal. E foi bem divertido isso daí. Poxa, e aí ele estava mudando para São Paulo e eu pensei, comprei o livro, adorei o Maldito. Vou fazer um documentáriozinho aí, aproveitar. E o Paulo Beto, que ele era o apresentador, que apresentava o programa, né? Ele tinha uma postura de voz interessante, assim, bem sensacionalista, né? E aí, então vamos fazer lá. E ele faz a narração, ele fez até a música, né? Eu também teve uma sonoplastia, claro, né? E fizemos um documentário de 45 minutos. Poxa, que legal. Né? Eu fiz o roteiro rapidinho, porque ele tinha que gravar a voz, eu tinha que gravar o áudio com ele e tal, porque já estava indo. Não sei se o Alan caiu, só para avisar, viu? Ele sumiu. Ele caiu. Deu uma caída aqui. Tudo bem, vamos seguir. E tanto o documentário quanto os programas de rádio que vocês produziram ainda estão acessíveis? Pois é, o que aconteceu é o seguinte, eu tenho 3 programinhas só que eu gravei no CD, que ele fazia uma confusão, que ele foi para São Paulo também, né? Ele levou tudo para lá.
Aí depois eu não sei o que ele falou quando ele vinha aqui em Juiz de Fora, assim, poxa, cadê os programas que eu quero passar até para CD e tal, organizar, né, fazer uma... Poxa, porque deu um trabalho para fazer, e foi legal, era divertido, né? Mas eu tenho 3 programas gravados, assim, num CDzinho, né? Pô, que legal, Yuri, legal. E esse documentário eu coloquei no meu canal, esse documental do... Vai ficar linkado aí na descrição, viu, gente? Não deixem de visitar e se inscrever. Pô, eu tô aqui, Yuri, você falando de coisas que a gente adora. Calhou de não faz muito tempo, né, Marcos? A gente falou do Incrível, Fantástico, Maravilhoso. A gente fez um programa, depois fomos escutar, né? Porque vários programas estão salvos e tal, o áudio tá lá. E, pô, são coisas muito legais, assim, muito legais. E eu fico com um pouquinho de pena, assim, porque muita gente não conhece, né? A nossa amiga lá, também você deve conhecer, a Laura Logoécio Canepa, né? Eu lembro que ela até sugeriu uma matéria muito boa de uma pessoa que ela é professora, né? E tipo apresentação de curso lá, de finalização de curso que a pessoa se apresenta, e um trabalho muito bonito, muito bem feito, né? A gente leu na época, recomendou inclusive. E, cara, é muito legal. A gente tá falando de franquias, mas aqui... A minha recomendação, se eu puder fazer para vocês, procurem no YouTube o programa radiofônico, a versão que tem do Incrível, Fantástico, Maravilhoso que o Yuri comentou, porque, primeiro que é hilário, é divertidíssimo o negócio, né, Yuri? Eu lembro que a gente rachava aqui, não porque é ridículo, não, é porque é engraçado. Era era aquelas edições perfeitas, né, Yuri? Assim, com som, né? Aí, tipo, o cara amigo da Baratinha, muito fofo, assim, a gente se amarrava, né? E o Alan tá quase voltando, viu, gente? Só pra avisar, ele deu uma caidinha aqui, a internet caiu, mas ele já volta, tá? Pode falar, Yuri. Sonoplastia de rádio é uma coisa maravilhosa, né? Tem até uma série de TV americana que é sobre isso, né? Sobre um rádio antigo e tal, que tem esses truques que foram feitos assim na sonoplastia. O Paulo Beto era incrível, ele fazia cada som, assim, eu mesmo, quando eu fiz meus vídeos, assim, alguns brincadeiras, eu também saía catando sons aí, gravando e tal, para utilizar. A coisa de narração, de narração dramática é uma coisa que sempre me fascinou muito, né? Então, aqui a gente tenta... Todo ano a gente fala que vai fazer e não consegue, né? Eu sou muito fã da Agnes Moorehead, né? Que é uma atriz famosa por suas narrações e tal. Poderosas, né? Tem várias fotos. Oi? Do Orson Welles e tal. Eu tenho até um vinil do Drácula, uma adaptação da Mercury Theatre, e ela faz a Mina, parece. É incrível, nossa, é emocionante. A gente conheceu a Agnes Moorehead, pelo menos eu já conhecia pela Feiticeira, mas a gente acabou se aprofundando na Agnes Moorehead porque a gente gravou Além da Imaginação, né, os 156 episódios. E assim, já que você está falando sobre isso, né, só para poder, né, completar, que é uma coisa muito fascinante, né? E todo ano a gente tenta fazer, a gente quer fazer, a gente já fez uma parte, estava estudando para fazer uma versão de Sorry Wrong Number, né? Nunca conseguimos, né, Marcos, né? Estamos tentando ainda, tinha que fazer tradução, muito trabalhoso. A Agnes Moorehead, o pessoal chamava ela de a dama do crime, né? Porque ela fazia os programas de rádio que o tema era um programa de crime, né? Enfim. E esse Sorry Wrong Number fez tanto sucesso que ela teve que repetir várias vezes, né? Pediam para ela fazer a dramatização novamente. E ela teve que fazer umas 8 vezes e tudo mais, né? Então ela era genial mesmo, né? E pena que talvez agora com a internet, essa coisa do audiodrama, né? Do radiodrama, que volte também, né? Já tem uns programas de que o pessoal tem uns de storytelling e tem uns que é de audiodrama também. O pessoal tá fazendo. O podcast, né? Ele tem muito potencial para ir para vários formatos, né, diferentes, né? O audiodrama do Sandman e o audiodrama do Batman, lá nos Estados Unidos, né? São sucessos e estão aí já longevos, né? Inclusive... Em The Twilight Zone, quando a gente gravava, a gente sempre pesquisava sobre a versão em audiodrama e é cheio de artista famoso fazendo, sabe? Então você fala que é uma pena, né? Que não tem essas coisas para nossa língua, né? Que a gente queria que tivesse acesso, né? Mas vamos voltar para a temática aqui das franquias aqui. Eu quero fazer aqui uma segunda rodada, aproveitando que o Alan voltou, né, Alan? Alan, voltou do além. Alan voltou do além. Olha lá a brincadeira. Muito além do além. Ó.
É o Beyond. Isso. Alan, voltando aqui, tem muita franquia boa. A gente mal vai conseguir arranhar a quantidade de franquias maravilhosas, né? Tem mais algumas que você gostasse de mencionar e tal, coisas que te dão saudade. Por que que você gosta? Isso é importante. Vai estar tudo relacionado à afetividade da juventude, né? Tenho certeza, né? Muito isso, né? Ou não? Sim, com certeza. Eu vou até complementar, não vou complementar, eu vou dar minha opinião complementando a ideia que o Marcos lançou das franquias não darem certo depois, porque geralmente o primeiro filme é muito legal, o resto não. Quando a franquia sai da mão do criador, geralmente ela descamba. As franquias que ficam legais, que você basicamente se lembra de todos os filmes, que é a do Romero, tudo tá ali na mão do Romero. Hellraiser, só o primeiro filme é dirigido pelo Clive. O resto, sabe-se lá quem dirigiu. Halloween, John Carpenter. Já não lembro se é John Carpenter também. Bom, mas o resto eu sei que não é. Isso acontece. E é grana, né? Agora, qual foi a pergunta? A pergunta das tuas franquias favoritas, né? Por que você gosta delas, né? Eu até mesmo a respondi, né? Que eu sou uma tagarela, deve ter a ver com a afetividade da juventude, né? Sim, é verdade. Por exemplo, falando novamente sobre isso, eu não gosto da franquia. Por exemplo, eu gosto muito de Hack, o primeiro Hack. Mas eu não gosto da franquia. Nem todos deram certo, né, Alan? Nem todos, né? Eu gosto muito do Cloverfield. Os outros... Não. Tem outros que são meio derivados, né? E Premonição, Alan, o que você acha? Premonição, todos são divertidos. Inclusive, quem anda atrás de carreta na pista. Quem não assistiu Premonição. Só quem não assistiu aquele filme. Gente, todo mundo assistiu. Premonição é um guilty pleasure meu. Não é que seja ruim, mas sabe, é um afeto que eu tenho. Porque eu fui ver, eu assisti todos, eu sei que tem uns que são ruins, mas quando chega no final... Ele é tão encaixadinho, tão perfeitinho com o primeiro, sabe? Aí você fala, deu certo. Eu acho que a CIPA, sabe, a Comissão de Prevenção de Acidentes, foi criada por causa do Premonição, porque metade das mortes é acidente de trabalho, ou em algum local ali que podia ser trabalho, né? Outra é no trânsito, né? Também realmente o Premonição é uma franquia sobre como o trânsito tem que melhorar, né? Vocês sabem, né? A gente sempre conversou, quando gravava sobre a série clássica na Imaginação, que o Rod Serling e outros roteiristas, não importa a série, é base para muita coisa que existe. Premonição é notadamente baseado em episódio da Imaginação, né? Sim. Que é aquele 22, né? A sala, né? E tal. Então, é igualzinho a cena da explosão e caramba, é impressionante. Mas aí, por exemplo, Jogos Mortais, Premonição, etc. Porque tinha uma questão que o primeiro filme, você tinha essa coisa que tinha as mortes interessantes, mas tinha a questão de tentar impedir as pessoas de morrer também. E aí acaba virando... a franquia acaba se sustentando só da gente ver as mortes diferentes, né? Sim. A gente começa a não se interessar mais pela trama. Quer ver mas isso é uma diversão, né, Marco? Não sei se é pra você, pra mim, as mortes, sabe, criativas, elaboradas, isso é uma coisa legal. Agora, o Premonição é muito legal de ver em 3D. Porque olha! Nossa, é espetacular. Eu tenho acho que foi o terceiro e tal, né, que foi lançado em 3D, maravilhoso, porque foi um 3D muito bem feito. Então, que legal. Ficam espetaculares. Né? Legal. Funciona muito porque tem essa coisa, vai ter cabeça decepada, vai ter sangue voando na tela, então o 3D também dá. Né? É divertido. Uma franquia que esquecemos de falar até agora, que também permeou ali os anos 80, Poltergeist. Mas só o primeiro Poltergeist é muito legal, o resto... Tu não gosta do segundo, do velho? Eu gosto do segundo, dei muito medo daquele personagem, daquele velho de chapéu. MTV, o primeiro MTV é legal. É. Cara, se você jogar MTV no IMDb, deve ter uns 30 filmes.
Não, mas no mínimo. O segundo foi feito... E saiu uma série agora, esse time. Um diretor que eu gosto muito, italiano, fez até muito cinema político e tal, faroeste, espaguete de altíssimo nível, né? Politiada, aqueles filmes policiais italianos, né? E ele que dirigiu o segundo. E o segundo eu acho mais aterrador. Apesar do primeiro ter o Hot Stag, a música do Lalo Schifrin, né, da Margot Kidder e tal, aquela coisa, a produção mais cara, né? O outro foi uma produção B, mas o filme foi muito mais assustador. Eu concordo. Não, e você falou, Yuri, uma coisa que eu queria até aprofundar aqui e perguntar a opinião do chat. Gente, eu prometo que eu já vou ler vocês aqui, que a conversa tá tão boa, né? Que a gente vai engatilhando o papo. Mas ó, O Exorcista é um filme fantástico, sem palavras. Recentemente saiu um prequel, né? E tal, Apartamento, não sei o que eu não assisti ainda, né? Mas o fato é que Exorcista, o primeiro é maravilhoso, o segundo é qualquer coisa, vamos ser sinceros aqui, né? Mas o terceiro, gente, o que é o Exorcista 3? Ele primeiro que é do William Peter Blatty, né? Que ele escreveu e dirigiu. Tem, na minha opinião, um dos atores, os maiores atores do cinema americano, assim, eu pago pau mesmo, que é o George C. Scott, sabe? É a história... A participação do Brad Dourif também. Do Brad Dourif, maravilhosa. Eu acho que ele é um grande ator também, é muito subestimado. E cara, um jumpscare que virou um dos melhores jumpscares do cinema, né? Que o filme tem. E o livro é ótimo. Se você abre o livro para ler... O Espírito do Mal, né? O Espírito do Mal. É um livro assustador, é um livro cruel, saca? É muito bem feito, né? Ele tem muito mais a ver com o Exorcista, assim, do primeiro, do que o segundo, né? Que o pessoal comenta que não é muito bom e não é mesmo, né, gente? Mas, sinceramente... Uma coisa boa do Exorcista 2 é a trilha sonora do Ennio Morricone, que eu tenho sim. CD, que é maravilhosa. Foi usado até pelo Tarantino. Olha... O tema principal é maravilhoso, a trilha é maravilhosa. É uma das é uma das melhores trilhas do Morricone, que é um dos maiores gênios da música, né? Então, é mesmo. Eu comprei na época, eu fui assistir o filme, fico muito decepcionado, mas a música é tão linda que ajudou um pouco assim a refrear assim, a decepção, porque a música é muito boa. Tem as... Muito ligado com a trilha sonora. E faz muito bem. Tem as grandes franquias famosas, Pânico, né? E tal, né? Que... A Profecia. É fantástico. A música também de Jerry Goldsmith, né? Esse é um dos maiores também, né? Mestres da música, assim, de filmes, né? Que foi em 76, estava disputando o Bernard Herrmann, que tinha morrido. Ele fez músicas para 2 filmes que foram indicados, né? É o meu compositor favorito, o maior compositor que para mim é Tchaikovsky, ele, né? E trilhas fantásticas, que era o Taxi Driver e Trágica Obsession, que é maravilhoso, as melhores coisas dele. E estava disputando com o Exorcista. Mas aí eu nem me importei, porque a trilha é tão boa do Exorcista, né, que ele tem a canção de amor também é maravilhosa. Também. E Ave Satânia, né, que eu tô pra ver uma música mais maravilhosa e mais terrível, né, do que Ave Satânia. O Mike Oldfield também acabou, do Exorcista também, acabou virando, né, ele é um grande músico até, né, mas ele virou estrela também por conta do Sim. Ajudou a promover o Tubular Bells, né? Tubular Bells. Que fez sucesso pra caramba. Mas ali foi uma coisa interessante, que a primeira trilha que eu tenho, que eu comprei, né? Na verdade, eu era bem novinho na época, em 73, quando eu conseguia. Tinha umas promoções na loja do meu pai vendia de tudo, de geladeira, televisão e tal, mas vendia também discos. Aí, no final do ano, eu tinha um refúgio lá, e eu era pequeno lá, 12 anos, sei o que, me colocou lá para vender, e o meu pagamento era disco. Eu já tinha uma coisa assim com terror, assim, né? Enquanto tinha uma trilha sonora. Então, a primeira que eu peguei lá foi do Exorcista. Né? E lá tem Penderecki, tem Ligier, tem esses compositores que o Kubrick já tinha usado no 2001, né? No cinema, assim, tudo mais, que eram até compositores que faziam música de cinema nos filmes tchecos, né? E filmes até de terror, inclusive, né? E é uma trilha fantástica, uma trilha, né? O Tubular Bells foi uma música pop, uma sequência ali, mais para aliviar a tensão, né? Mas que o filme é barra pesado o tempo todo, depois a partir dali é tensão pura. Caramba.
Eu olhando aqui no chat, o Vinícius me lembrou de uma franquia, que me lembrou de outra franquia, que me lembrou de um crossover horroroso. Que é o Ringo, né? Que é o Chamado. Olha, legal. Que virou uma franquia. E ele me lembrou do João, que é o... que não me lembro como é que chama em Grito, inglês. né? Grito. É, o Grito. Que os dois primeiros são 2 filmaços de terror daqueles, e depois gerou um crossover horroroso que eu vi tem umas 2 semanas, que é Sadako versus Kadako. Nossa. Que é uma coisa horrorosa. Terrível. Eu não sabia, mas tem o 2. Tem o Sadako versus Kayako 2. Meu Deus. Ah, cara, que coisa horrorosa. Mas ele lembrou aqui, porque também tem que sair um pouquinho de Hollywood, né? Tem algum... óbvio. Já falou um pouquinho do Argento e tal. Tem o Lamberto. O Lamberto Bava, né? Demone. Esse foram os 2. E tem uma continuação que reaproveitaram o nome, né? Se você for olhar, dizem que tem o 3, o 4, o 5, mas não é continuação. Inclusive, esse eu vi no cinema, e ver esse filme no cinema foi uma das experiências mais divertidas que eu tive. Porque, para quem não sabe, o filme se passa dentro de um cinema que é invadido por demônios. Isso é muito legal. Quando eu estava assistindo lá pelo meio do filme, saiu uma briga. Saiu uma briga dentro do cinema. Então você está vendo um filme que tem um monte de demônio invadindo o cinema, transformando todo mundo, e do nada tem uma briga, uma gritaria do seu lado. Cara, isso é muito plot dos Olhos da Cidade São Meus. Tu já viu esse filme? Caraca. Experiência cinema 4D foi aquela, velho. Ô, louco. Aí voou uma coisa na cara do Alan, gente. Falando, que porra é essa? O filme tá muito realista. Cara, a gritaria, a briga começou, a porrada começou a comer, acender a luz. Eu falei, é agora. Pra onde eu corro, velho? Aí foi muito bom. Deixa eu puxar aqui um bagulho aqui, só pra saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessas novas franquias aqui, né? Tipo a Invocaverso, né? Como o Marcos já até mencionou, né? E tem a franquia do Sobrenatural, né? Que começou muito bem, né? Eu gosto desses filmes aí, que é do James Wan, né? E tal, mas depois começou a ter Sobrenatural Origem, A Última Chave. Eu gosto muito de uma coisa, é da atriz, a Lin Shaye, essa atriz veterana, sabe? Que ela é uma atriz de terror, assim, muito famosa, muito maravilhosa, e ela tá nessa franquia Sobrenatural, né? Cara, é muito bom, assim, mas depois foi caindo de um jeito, nível você pensar o Watch, né, e tal, ficar bem ruim mesmo. E Invocação também, dizem que vai ter mais um filme, né, gente, de Invocação do Mal, né, e tal, né. Essa daí gerou, eu não sei qual das duas que gerou, a Annabelle, a Freira. A Annabelle gerou a Freira. Aí a gente, lembra, Alan, que a gente brincava, falava, como é que pode uma coisa tão absurda virar uma franquia? Pois bem, virou, né, e tal, né, e tal. Os livros são legais, né, os livros eu gosto, assim. Eu gosto mais dos livros. Do Ed e da Lorraine Warren, né? Eu vou assumir aqui um preconceito que eu acho tão picaretagem, que eu fico, não acredito em picaretagem, acabo não conseguindo embarcar direito no negócio, sabe, gente? Sacanagem. É que a Darkseid pegou e fez também edições muito bonitas. Sim. Tem elas todas, assim. Uhum. Mas falando em picaretagem, antes que eu me esqueça que você falou a palavra certa, e Resident Evil? Eu gosto. Eu vou ser obrigada a assumir que eu me... É isso que eu ia falar. Eu acho que eu tenho a minha relação com o jogo, né? Porque eu nunca me considerei uma gamer, né? Mas o lance é que eu jogava Resident Evil muito, eu jogava muito Tomb Raider, sabe, né? Tomb Raider, eu ficava jogando Nitrous Oxide, que é um jogo maluco lá, cheio de estroboscópio, que deixa tu cego, né? Acho que é por isso que eu sou meio cega. E eu entendo, assim, o afeto, porque eu jogava os jogos no PlayStation, aí vieram os filmes, né? E você acaba até se apegando, né, Yuri? Você se apega, porque é legal, né, e tal. Tem. E eu gosto muito do 3D, que os filmes foram feitos em 3D e tal, e um 3D muito bom também. Né? Isso é verdade. Esses filmes, assim, mais pelo lado, assim, divertido, né? Sem preocupação. Sim.
verossimilhança ou com o roteiro. O que me diverte mais da saga é o 2. O 2 foi o que eu me diverti mais. Enfim, de vez em quando eu reassisto até, pra dizer a verdade. Eu gosto muito também das antologias, né? Eu sei que vocês também. Eu fiquei sabendo agora que a ABC da Morte, por exemplo, que tem diretores brasileiros, viu, trabalhando em segmentos. Foram 3 filmes, gente. O último saiu em 2016, eu não sabia. Que é o ABC Abysses of Death 2.5, né? E, cara, é legal. Tá aí uma recomendação, porque que eu lembre, tem muitos segmentos inacreditavelmente bons. O ABC da Morte, ele tem um terror um pouco mais radical, né? Sangrento, perturbador em alguns... Tem Denis Ramalho no ABC da Morte. A gente tá falando dele aqui, do Morto Não Fala, né? O dele é dos evangélicos, né? E tal, né? E tal, acho que é Jesus, J de Jesus. HS também, né? Falando em franquia, né? Que também é legal. Né, Alan? Tem também aquele Creep também, o Creep. Tem 2, né? Todo mundo lembra do Creep, porque o Creep é maravilhoso. O personagem é muito bom, né? É muito bom. Um terceiro, né? Vai ter. Pelo menos. Vai ter, né? Vai ter, o Mark Duplass vai fazer na produtora lá. Analogia mesmo do negócio. Eu tenho afeto também, até porque a gente perdeu o ator, né? Que tristeza, que dor no coração. O Julian Sands, né? Eu sempre amei muito o Warlock. E eu fico, às vezes, reassistindo o Warlock. A gente entende que não são bons os outros filmes, né? Mas o primeiro é tão bom. É muito bom. Inclusive, essa questão do folk horror, né? Que ali tem cada bandinga, tem umas coisas malucas, assim, assim, pra evitar feitiço, assim. E isso eu acho sensacional, porque eu gosto muito desse estilo de cinema de horror, o folk horror, né? Que é baseado no folk. É um dos meus favoritos também. Olha que lá tem umas séries também, sagas, tipo assim, chinesas, tipo assim, Era Uma Vez na China e tal, que rendeu até 2, 3, parece e tal, que é sensacional. É o folclore chinês lá, que é completamente maluco. E tem uma quantidade de filme bacana, aquele o vampiro chinês também. Que lembrança boa, tá vendo como é bom ter o Vampiro Pula-Pula. Os filmes do Rick Lau, gente, a gente até gravou podcast, e é maravilhoso, porque tu vê a inspiração, né? Que, na verdade, o nome do filme é Mr. Vampire, que esse daí é uma franquia, gente, porque o Rick Lau, ele fez vários filmes, o 2 é divertido, né? Muito bom. É muito bom para quem quiser procurar. Não é fácil, né, Yuri? Mas se o pessoal procurar, consegue encontrar os filmes do Rick Lau. E são todos absurdos, divertidos, inteligentes, culturalmente riquíssimos, porque o vampiro, né, para quem não sabe, a gente tá falando meio pulando, né? A gente brinca que é o vampiro pula-pula, mas quando a gente gravou, o Douglas até comentou. Tinha o lance dos caras ficarem, não sei se é uma parada deles de transporte de mortos devido à guerra, à batalha, mas eles colocavam numa madeira e tal, e parecia que eles estavam pulando. Então acabou gerando essa mítica, né, de pessoa morta, os mortos que pulam, né? E eles pulam e eles são mortos que, se você respirar, eles te enxergam. Aí você tem que segurar a respiração. Então isso é muito legal, cara, é muito legal. Procurem. Coisa assim do folclore mesmo, porque o diretor do Lobisomem Americano em Londres, né? O John Landis, Ele, quando ele estava trabalhando num filme, ele fala que tinha 16 anos ou 17, ele estava lá como continuista, ou trabalhou como ator, os Guerreiros Pilantras, tem o Clint Eastwood, o Donald Pleasence, ele foi feito lá no leste europeu. E uma hora lá ele teve que dirigir lá para pegar um material, não sei aonde, lá para o filme e tal. Aí foram interrompidos porque a estrada lá estava enterrando umas pessoas em pé. Isso. Aí ele falou que aí que surgiu essa ideia do Lobisomem Americano em Londres, porque era o segundo o pessoal lá do leste europeu, não sei qual país, Yugoslávia e tal, eles eram lobisomens, tinham que ser enterrados em pé. Então, e o Feng Shui, né? Eu lembro que a gente assistiu um filme de terror, você falou de enterrar, e mó barato, um filme de terror que a gente assistiu, não vou lembrar o nome, mas eu procuro, prometo, que tinha o Feng Shui, tipo assim, se o teu tio tá enterrado, iam lá verificar se estava correto o Feng Shui, senão tinha que desenterrar
o tio para poder reenterrar corretamente, virado com o pezinho para tal lugar, entendeu? Para ter um descanso eterno decente, né? E, cara, é muito interessante. Você sair também, claro que ser americano é divertido, tem todas essas franquias aí que a gente comentou, Poltergeist e tal, Pânico, blá, blá, blá. Mas, cara, como é interessante quando você pega e você vai para outros países. Aí o negócio vai ficando muito criativo, né? Talvez a primeira série de terror que se tem notícia é a dos vampiros, né? Do Louis Feulali, se eu não me engano, é 1915. Sim. Que foram 7 arcos de histórias, né? Daquela sociedade de assassinos, né? Os vampiros. Assassinos, né? Isso. Muito bom. E tem decapitação. Eu acho chocante, imagino que para a época, os temas tratados, né, as mortes violentas, cabeças decepadas e coisas do gênero, pessoas estranguladas dentro da delegacia, a coisa devia ser... E o traje que eles usavam, que parecia um traje de morcego, né, andando ali pelos telhados, assim... Muito louco. Muito legal e devia ser muito medonho para se ver, né, em 1915, né, imagino. Muito legal. Os jornalistas adoravam, né? Uhum. Sim, pô. Breton, essa turma toda adorava, eles davam muita força para ele fez também, fez o Fantomas, né? Isso, e o Judex também, né? Judex também foi ter retomado, acho que na década de 50 e tal, pelo aquele curador da Cinemateca francesa, que era cineasta também, né? Ele fez uma versão muito boa, né? Mas tem uma versão também das vampiros, feita agora porque o André, um diretor francês, até com a Alicia Vikander e tal, que passou num desses canais. É sensacional, foi uma minissérie muito boa, com ótimos atores. Caramba! Olha. E Alicia Vikander mata pau. Né? Eu não vi. E é sobre um diretor que, apaixonado pela série, estava querendo fazer exatamente como foi feito, assim, seguindo o roteiro e tal, recriando também o figurino, aquela coisa toda, né? E a personagem começa também até eu tenho um nome interessante da principal, né? Deixa eu procurar aqui o nome. Fixação até pela personagem da vampira principal, né? A Alicia Vikander. Ótimo. O Yuri falou de filme de lobisomem, eu me lembrei daquele clássico também que passava no SBT, que era Grito de Horror. Que também... The Howling. Terrível também, horrorosa, uma sequência horrorosa. Tem uma sequência da Austrália, gente, que saiu um bagulho da barriga da mina. É bizarro. E nisso eu me lembrei daquela, eu não sei se é uma trilogia, eu acho que... Irma Vep, gente, ó. Desculpa, é que agora eu acessei Irma Vep aqui. É o André, como é que é mesmo? Esse diretor, ele tinha feito um filme uns anos atrás, uns 15 anos atrás, com até aquela atriz chinesa que trabalha naquele filme do Wong Kar-wai e tal. É um filme muito bom também. Eu esqueci o nome desse diretor, um dos grandes diretores dessa nova geração de diretores franceses, né? Vale a pena assistir o filme antigo e a série. São muito bons. Falando em vampiros, eu me lembrei daquela trilogia Karnstein, da Carmila. Oh, sim! Aquilo ali, outro dia desse eu peguei um pack. Peguei não, apareceu no meu computador, não sei de onde. Entendi. Da trilogia Karnstein, assim, um remaster, uma coisa assim, pô, o negócio tá, ó. Reassistir, gostoso de ver, gostoso. Sim, porque o primeiro é com a Ingrid Pitt, né, que é a Condessa Drácula, aí o segundo é das gêmeas, né? Das gêmeas. Twin of Evils, né? Gêmeas no Mal e tal. Muito legal. Você que gosta de trilha sonora, você já deve ter percebido que a trilha sonora das irmãs, das gêmeas vampiras lá da Hammer, é a abertura da Liga da Justiça, né? Do desenho da... Nossa, eu já falei isso várias vezes. Façam essa experiência. Coloca a trilha do Twins of Evil ao lado da abertura do Liga da Justiça. É idêntica. E o terceiro já é quando a Hammer tava apelando pra nudez, né? Já é no final. É uma atriz sueca belíssima. Assim, né? Eu assisti todos no cinema. Eu era garoto na época. E tinha uma sessão dupla o Cine Central, que era um teatro antigão de ópera, tão imenso. Então, mas estava decadente nessa época, então eles faziam sessão dupla. Geralmente é filme de sexploitation, ou filme de Kung Fu, esse filme B, assim, e tal. Filme de terror da Hammer, outros filmes vagabundos. Então deu pra ver muita coisa legal, assim. E era engraçado, o público interagia, parecia aquela coisa assim que tem no Cinema Paradiso, aquela palhaçada e tal, não sei o quê.
Um filme de Drácula lá, o cara, cuidado, Drácula, aí, Da hora. Ó, uma que nós esquecemos também, que também sumiu do mapa, é Tubarão. Tubarão. Tem muita porcaria junto. Tem um filme que é obra-prima. O segundo é legal. O negócio vai decaindo, né? E tem o italiano lá, que é o último Tubarão, né? Teve outros países que resolveram fazer... Tem Tentáculos também, né? Tentáculos também, acho que teve uma sériezinha também. Todos os filmes de animais. Classic Line, assim, ó. Tem o pessoal não lembra muito, né? Mas tem o Mestre dos Desejos, né, gente, também, né? Do Jim, né? O Marcos agora, vai brilhar. O Marcos, deixa o Não, Marcos brilhar. olha, eu vou falar uma coisa pra você. O primeiro filme é muito legal. É muito bom. O segundo... A tua câmera tá balançando tanto, que aconteceu com ela? Tá... É emoção. Emoção. Eu me dei o trabalho de ver todos. Nossa. Só que do segundo pra frente, do terceiro... Olha, eles não tinham dinheiro pra fazer a máscara do monstro, da criatura. Aí, olha, eu acho que se você me der um pouco de papelão, eu faço uma máscara melhor. É que nem o que foi acontecendo com Olhos Famintos. Nossa. Vai tendo menos dinheiro, né? O terceiro e o quarto. O último, então, agora... Olha, o quarto filme do Olhos Famintos e o quarto filme lá do Mestre dos Desejos tá ali, ó. Tá ali. A desgraça. Eu vou até pegar um negócio aqui. Como é que é aquele dos bonecos? Puppet Master? Puppet Master também é franquia. De broca, não é? Nossa, velho. É meio por aí. Outra do SBT. Colheita Maldita. Nossa. O primeiro, legal. Esse degringolou muito forte, né, cara? O primeiro é mó legal e o segundo é ruim, o terceiro é horrível. Todos os filmes do Hellraiser. Essa edição é magnífica. Nossa, meu. A única coisa que vai ficando boa no Hellraiser são os Cenobitas, porque o resto, os filmes mesmo, nossa. Não, saiu um novo, até que eu gostei de um que saiu aí recente, aí que tem Cenobita Mulher também, caramba. O último foi legal até. Que é um reboot que não... Tu não gosta, Alan? É muito confuso, porque parece que é o primeiro, mas não é o primeiro. Porque não conta uma história a ver... Não, é meio confuso aquele ali. Entendi. Não desceu, não. Aí, ó. Esquecemos ele. Children's Play. Brinquedo Assassino. Pô. Ilustrado, tem toda a saga. Esse aí virou a série franquia. de TV que foi feita agora. Esse aí virou franquia mesmo. A Darkseid que tá lançando esses livros. São edições belíssimas. São do Poltergeist também, que é sobre a saga. Tem também do Lobisomem não, do Hora do Pesadelo. Também a saga toda, né? Também tem aqueles os que são vísceras pra fora, hein? A franquia do Pânico na Floresta também, gente. Né? Não sei se o Yuri encara essas paradas, mas tem esses daí que é só tranqueira mesmo, é gore. Até dizer chega. Pânico na Floresta 2, eu posso estar enganado, mas foi o filme com a maior quantidade de sangue que eu vi em toda a minha vida. Nossa, tem uns que são bem podres, gente. Eu acho que pra ganhar do Pânico na Floresta 2 é difícil, viu? É muito você lembra daquele filme do Peter Jackson, Fome Animal? Lembro. Bad Taste. Sangue pra tudo telado do tempo. É que a diferença entre o Pânico na Floresta 2 e o Fome Animal é que o Fome Animal é bom, né? O Pânico na Floresta, acho que o primeiro é legal, né? E tem o barato, assim, tava olhando, né? O cinema é isso, né? O derivado do derivado. Aí você tem a Annabelle. Aí depois tem a Annabelle de volta pra casa. A Annabelle é a criação do mal. Aí a freira já é derivado do Invocaverso lá né? E tal, do Insidious, né? Então, é impressionante, gente. É muita coisa derivada. Eu acho que dos mais encapetados, assim, que você vê que é caça-níquel, são esses daí. Eu, pelo menos, eu acho. Freira, eu acho sacanagem de ruim. O primeiro é ridículo. Mas eu tenho as três feira. Tu tem? Eu tenho 3. Uma grande, umas pequenas, um Funko. Personagem é legal. Os filmes que são meia boca. Sexta-feira 13 é ruim, não tem nada de bom, mas o personagem é legal. É legal. Pra colecionismo fica legal mesmo, concordo contigo. É muito legal, ele é apavorante mesmo. Pô.
A Freira legal é tu ver o vídeo do Whindersson Nunes contando a Freira, o filme da Freira. Era melhor que a Freira, inclusive. Era melhor que o filme. Outra franquia boa pra caramba também, porque essa eu acho divertida, é Creatures, né? Que é criaturas, né? Só foi até o 4, né? Foi até o 4. Ataque dos Vermes Malditos. Tem boneco também? Ah, muito bom, muito bom. VHS há 1000 anos. Tem 2. Tamanho grande até. Caramba, muito bom. Isso eu vi em VHS há 500 anos. O Creatures é aquele que começa com a nave espacial, que eles estão... né? Não lembro mais. Ó, eu olhando aqui numa lista, que é só uma trilogia, que é Reanimator. Cara, Reanimator eu vi no cinema. Esse daí eu gosto, acho que de todos, viu, cara? Mas eu gosto do ator, né? Eu acho o ator uma pérola, né? Do Reanimator. Né? No Lovecraft, no Herbert West Reanimator. Cara, aquele filme eu vi no cinema. Nossa, que filme divertido. Eles aí, ó. Eu só vi no VHS. Duas coisas que eu vi em VHS e não vi nunca mais. Legal. Isso aí, Gremlins. Um que eu acho que agora vai pro terceiro e vai acabar entrando nessa base da franquia é o Extermínio, né? Que tem Extermínio 2, os caras vão fazendo Extermínio, que o primeiro é tipo, não sei quantas semanas depois. 28 dias depois. 28 dias, aí 28 semanas. Anos depois, né? Aí eu já não sei. Era pra ser 28 dias, 28 semanas, 28 meses e 28 anos. Ah. 28 meses eles perderam, né? Putz, perderam. Do caminho, né? Perderam. E aquele eu tô lembrando também da Mosca, clássico. Também são 3 filmes. Também é franquia. Dá pra entrar. Sim. E foi feito depois. 2 remakes. Né? Pô, que é do Cronenberg, foi feito na época. São 3 filmes. Eu gosto do primeiro filme da Mosca do Cronenberg, mas eu gosto muito do que é com o Vincent Price também. Eu gosto também. Não é o personagem principal, mas enfim, né? É que é o Vincent Price, né? Então ele tem uma mística, né? E teve ele trabalha no segundo. Né? São 3 filmes. São 3 filmes. O Eu segundo também é com o Vincent Price. O terceiro tem DVD, saiu no Brasil. Muito bom. Mas o primeiro também é muito legal. Nossa, eu acho esse filme bem interessante, viu? Bem legal mesmo. Ótimo. Tem a franquia de que aí é aquela coisa de discussão social e tal, de violência, que é justamente Uma Noite de Crime, né? Aí vem Uma Noite de Crime, Anarquia e tal. Aí vem... acho que 12 Horas para Sobreviver, eu acho que já é uma outra franquia, né? Não, acho que faz parte da franquia. Aí veio a primeira Noite de Crime, aí teve série também, a Noite de Crime e tal, né? Que é interessante, assim, veja bem, é interessante a discussão que tem sobre essa coisa de primeiro você segrega as pessoas pobres, depois você vai dar um jeito de eliminá-las, falar que elas trazem a violência, tem uma discussão bem boa ali, né? E tal, tem alguns aqui, para quem gosta de falar de outros países, tem a franquia dos Zumbis na Neve, que é uma coisa que a gente não comentou. Todd Snow, legal. Eu vi só o primeiro. Zumbis nazistas, aquilo ali é bala neles, muito legal. É bem divertido também, né? Legal pra caramba esse primeiro. E foi até qual, Angélica? O dos zumbis, deixa eu ver. Eu acho que são 2 ou 3. São 2 segundos. Não, é isso mesmo, Marcos e Alan. Não, 3, são 3, gente. Foi até Outpost 3, Ascensão dos Pevsnas. Ah, pode crer. Esse filme não tem o mesmo título. Esse filme é difícil de eu achar, velho. Foi, né? Esse 3 eu não vi, hein, Alan? Esse 3 eu não vi. Esse filme. É difícil. Acredite vocês que... Pode falar. Shockwave, né? Que é um filme com Peter Cushing. É um filme que tem a trilha sonora, que é muito boa a trilha. Shockwave. É 77 e são zumbis nazistas também. Submersos. Eles ficavam de... Maravilhoso. O Peter Cushing é um dos meus atores favoritos da minha vida, assim. Eu teria um action figure do Peter Cushing. O Peter Cushing, inclusive, falando em franquias, tem o Doctor Who, ele foi, né, no filme da Hammer, que a Hammer fez pro Doctor Who, né? Aham. Ah, legal. Tá falando Guerra nas Estrelas, né, e tal, né? Além de Guerra nas Estrelas também.
Sim, é verdade. Mas falando em franquia, não deixa de ser uma franquia as adaptações do Edgar Allan Poe do Roger Corman, né? Sim. Também aquilo é muito sensacional aquilo, né? Sim. São 6 filmes, eu acho, né? Nossa. Era do Lovecraft, que eles acabaram falando que era do Edgar Allan Poe, né? Colocaram um poema lá do Edgar Allan Poe no início do filme, né? Mas a verdade é a adaptação do Dexter Gordon, né? Que é ótimo. Contos do... Eu tô besta aqui, gente. Eu não sabia. Agora eu conheci isso agora olhando aqui a lista que o Alan mandou. Acampamento Sinistro são vários filmes, gente. Que tem o primeiro que é de 83, aí teve de 88 Acampamento Sinistro 2, o 3 é de 89, o 4 é de 2002, o quinto é de 2008. Gente, eu não sabia que isso virou, Yuri, uma franquia gigantesca, né? É trash. O primeiro é famoso, né? Por causa daquela cena da cara assim... cara. Um Vingador Tóxico mistura com Sexta-feira 13, né? Necromantic, não sei se pode considerar a franquia, porque são só 2 filmes, né? É pesadíssimo. O diretor do Warlock, ele que é o David Torre, ele também é o criador do Riddick, né? Da série de filmes do Riddick. Não. Terror, mas... Do Vin Diesel. Até que tem elemento de terror, né? Sim, bastante. o primeiro e eu acho que também a casa, né? É o mesmo roteirista, que foi o do Warlock também, né? Acho que ele também dirigiu, não sei, tem uma... Apareceu aqui Candyman, nem lembrava de Candyman. Candyman também tiveram vários filmes. Candyman... Eu não vi o último recente, que era de uma diretora, eu não vi. Eu tenho que assistir. Produção do Jordan Peele e é sensacional. Preciso assistir. Tem boneco, tem livro, tem a trilha sonora do Philip Glass, a primeira, do segundo. Eu adoro Philip Glass. Não é uma franquia, mas eu acho que merece por ser de outro país, né? Se a gente está falando de produções não americanas, tem o Galeão Fantasma, por exemplo, do Armando de Osório, né, Marcos? Dos mortos cegos, né? É legal pra caramba aquilo lá. A Noite das Gaivotas e tal. Então é interessante conhecer essas coisas, né, gente? Né? Assumir que do Duende, que também é franquia, gente, porque são vários. O Duende começou em 93 e foi-se embora. Tiveram vários filmes aqui, eu só vi só o primeiro. E olhe lá, né? O Duende, né, que a Jennifer Aniston apareceu lá, novinha. Isso não é, vê se ela não tá no primeiro. Deixa eu ver aqui. Tem a Jennifer Aniston. Onde ela começou. Exatamente. Quero ver ela vai voltar e falar que começou nessa tranqueira. Você tem que começar em algum lugar, né? Esse daí todos têm o Warwick Davis, né? Aquele ator, né? Óbvio, né? E tal, né? Mas... Vocês falaram do Jordan Peele, tá aí um exemplo de um cara que é um excepcional diretor de terror, né? Pelo menos eu acho, e não se envolveu em franquias, né? Os filmes dele são todos um filme. São filmes fechadinhos, né? Não sei se em algum momento ele vai ceder, né, a fazer alguma franquia. Espero que não, mas... Mas aí, às vezes, Marcos, é o que acontece que a gente falou. Eles tiram da mão do diretor, passa pra mão de um segundo e toca aí a franquia. Aí o primeiro nota 8, o segundo nota 3. Ele fez a série, né, que é baseado no Lovecraft Country, né, e tal. E também no Além da Imaginação, no reboot aí no reboot. A gente até fez podcast. Sim. Falando de franquia japonesa, tem a franquia Pulse, gente, né? Que eu tenho certeza que vocês recordam. Bom. O do Takashi Miike também, eu acho que é a continuação. O primeiro é do diretor Shin, como é que é? Shin... O Kurosawa, né? Então. O Kiyoshi Kurosawa. Aliás, o Kiyoshi Kurosawa é um cara que merece podcast. Ele fez muitos filmes de terror. Esses filmes são maravilhosos. Eu gosto bastante também do Kiyoshi Kurosawa. Na verdade, eu acho que não teve um filme do Kiyoshi Kurosawa que eu não tivesse gostado ainda, viu? É bom demais. É muito bom mesmo, viu? Ai, cara, é muita coisa. Eu tô falando, vocês vão ter que depois colaborar aqui. 30 Dias de Noite também não dá pra considerar franquia, porque foram, 2 filmes, né? Então. Mas eles vieram dos quadrinhos. Isso. Quadrinhos, eu tenho quadrinho que saiu pela... Né? Dá pra considerar. O Ben Temple Smith, né? Enfim... Transmídia. Psicose também é uma franquia, porque teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Tem. Uma franquiazinha também, teve série de TV.
Bates Motel? o Bates Motel. Um que eu gosto bastante também, que eu acho que dá pra colocar no gênero terror, mas também acho que vocês vão concordar que também não foi muito bem mais pra frente, é Anjos Rebeldes, né? De 95, tem aquele filme maravilhoso com Christopher Walken e tal, a Virginia Madsen. Alma dentro da boca do maluco. E depois foi baixando a frequência, foi caindo, né? Perdendo o mojo, né? O Anjos da Noite também, né? Eu gosto. Eu gosto. Anjos da Noite também eu é legal. Gosto desse universo, assim, eu tenho os filmes todos e tal. O primeiro e o segundo é um filme cortado no meio. O primeiro e o segundo é um filme cortado no meio. O 3 e o 4 aí começou também a ladeira, né? Efeitos especiais pra caramba, mas... Mas aí 3D, entra o 3D. Ó, um que é fechadinho... É verdade. Um que é fechadinho, é considerado trilogia aqui, mas é legal, acho que vale a pena, é o Rua do Medo, né? Que passou pela Netflix, né? Rua do Medo, parte 1. Isso, parte 2 e parte 3, que é muito legal. A construção e encadeamento de ideias, né, para surgir, né? Você começa com uma coisa atual, depois vai para os anos 70, depois pega uma coisa já de, né, bem antiga, né? E tal, nossa. Ele traz, é um slasher bem feito, bem sacado, amarradinho. Eu gosto desse. Eu não vi o último do Rodomedo, só vi o 1 e o 2. Você vai gostar bastante, que o último que eu lembro é bem bom. Gente, é muita franquia. Tem, obviamente aqui, tem os 3 do X, né? A Marca da Morte, Pier, do Maxine, que a gente estava até comentando aí da neta da atriz brasileira, da Mia Goff. Deixa eu ver aqui. E, cara, é isso, né? Acho que... O West, ele que começou uma série também, né? O diretor dessa trilogia. Eu gosto do Tio West. Qual que ele fez? Ele era da casa, ele tinha uma trilogia de casa... De bagulho satânico e de casa assombrada. Uma casa assombrada. Era The Innkeepers, um deles... Eram 3 filmes sobre casas. E são bons, pelo menos. São divertidos, Esse cara é talentoso, esse cara vai longe. Né? A Leida lembrou aqui pra gente não esquecer do Hitchcock, tá? Porque Hitchcock também tem os filmes dele. Hitchcock, a Leida, não sei se tu lembra, vocês devem lembrar, ele tem as séries, né, cara, que são maravilhosas. Eu tava até assistindo, legendando e tal. São séries incríveis, gente. Saiu tudo em Blu-ray. Tem por aí em Blu-ray. Esse é transmídia, porque você teve as séries, né? Hitchcock apresenta, Uma Hora com Hitchcock, e virou livro, os contos, e quadrinho. Aqui quadrinho acho que ele não saiu, mas lá fora sim. Então tá aí um efeito. Não sei se virou audiodrama, possivelmente também, acredito que sim, vira, né? Sempre vira. Então legal. Já era multimídia desde sempre. Deixa eu ler os comentários. Entendi isso tudo. O Hitchcock, ele falando assim, como assassinar com uma música. Então ele era era um pândego, né, o Hitchcock, né? Olha só, como é que nós esquecemos da Volta dos Mortos-Vivos? Como? Uma das melhores, né? Vamos falar sério. O Yuri até levantou, acho que ele vai pegar lá, acho que ele vai pegar o box, ele vai pegar... cadê? Muito bom. A lateral do Hitchcock, lá só... Legal. Olha que... Show de bola, hein, caramba. Muito bom. A Volta dos Mortos-Vivos é maravilhoso, né? E a dublagem brasileira, tá aí uma coisa, gente, que a dublagem brasileira é muito perfeita, que na hora que o tambor abre, o cara grita, vazou, cara, aquilo é muito bom. Não tem no original essa besteira. Não, né? A gente brinca até que esse ator, ele tá envolvido em tudo quanto é coisa errada, né, que acontece no terror do cinema, né? Agente imobiliário no Poltergeist, aí quando deu aquela melda toda, ele perdeu o emprego, foi trabalhar naquele depósito lá do exército, né? Aí ficou batendo no tambor, pá, é bem seguro. Muito... Ele trabalha num filme B do final da década de 50, início da década de 60, que é um dos filmes mais vagabundo que eu já vi na vida, de invasão alienígena, assim, um filme machista pra caramba, totalmente bizarro. Muito legal. Se
meio posando de galã, canastrão pra cadeia, depois ele melhorou como ator. Né? Ele é muito divertido, eu gosto muito, e é uma lembrança ótima que você teve, Alan. Deixa eu aproveitar aqui agora para ler o chat, né, gente, que eu tô prometendo ler o chat, depois a gente vai finalizando aqui nosso bate-papo, né? Mas a Leida fez vários comentários aqui, viu, Yuri? Ela lembrou de Janela Discreta, Os Pássaros, Hitchcock, como eu falei. O Carlos Alberto, ele lembrou que agora saiu Os Fantasmas Se Divertem, né? Continuam se divertindo, acho que é assim, né? Beetlejuice, que eu até assisti, gente, achei divertido. Não entendi muito as pessoas reclamando, né? Mas é porque eu sou uma pessoa bem humorada, né? E de boa vontade com o cinema, né? Também. Alan Poe, né? Ela tá lembrando aqui. Não vamos esquecer da série de terror. É verdade, é que série é série, né? A gente tá meio falamos um pouco de transmídia, né, Carlos? E falamos de franquias, né? Mas concordo contigo que tem The Walking Dead, né? Deixa eu ver aqui. Tô lendo os comentários de vocês, gente. Gente, fala sobre o filme Inimigo Meu. Mas, Carlos, a gente pode até falar em algum momento do Inimigo Meu, mas é que hoje a gente tá falando de terror pelo mês do horror, tá? Franquia VHS, o Vinícius lembrou. Mestre dos Desejos. O querido José Mojica, que o Yuri lembrou, né? Que a dele é franquia também, viu, gente, né? Só pra acompanhar os filmes, viu? Zé do Caixão. Lobisomem Americano em Londres, que tem, acho que 2 ou 3 filmes que eu me recorde. Tem um com a Julie Delpy, né? Eu adoro a Julie Delpy. Tem o Samir, apareceu para dar boa noite pra gente. Samir, boa noite, querido. Samir também, colaborador do nosso site também. A franquia Sharknado, que a Leida lembrou, que é uma franquia bem trash, né, gente? Essa ela já começou ruim, né, Alan? Ela foi ruim direto, né? Já começou ruim, continuou ruim, foi piorando, por aí. Eu tenho que admitir que eu me divirto com o Sharknado, viu? Infelizmente. A brincadeira é essa mesmo, né, gente? É ser ruim mesmo, né? E tal, né? E tal, deixa eu ver aqui. Eu gostei que tem bastante gente comentando aqui. O Carlos fez vários comentários, elogiou a gente por estar fazendo esse trabalho no mês do horror. Obrigada, Carlos, e tal. E coisas que a gente já comentou, o pessoal comentou lá pra cima, lembrou de Ringu, né? E, cara, é assim, gente, as franquias realmente, eu acho que estão muito ligadas com essa questão mesmo da afetividade, da juventude. Não que agora, eu acho isso interessante, a gente não esteja acompanhando filmes que se tornaram franquias. Eu acho que a gente pegou Sobrenatural, por exemplo, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que não é muito bom, mas é uma franquia, né? Virou 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho engraçado os títulos. Eu ainda sei o que você fez no verão passado, né? Eu ainda sei. Eu continuo sabendo, viu? Que você fez no verão passado. Não é divertido, né? Então é uma brincadeira meio divertida, né? O William Castle tem um filme com esse título, né? Eu sei. É o maior marqueteiro do cinema, o William Castle, né? Esse daí merecia um programa especial dele também. Gente, mas olha, com isso, como a gente já chegou aqui a quase 1h30 de live, né? Primeiro eu quero agradecer a todos no chat que comentaram, né? Trocaram suas ideias, elogiaram, sugeriram, tá? Todas as suas sugestões aqui eu vou dar uma lidinha, vou depois ver o que eu coloco na publicação. E lembrar que como isso vira um podcast depois, vocês podem ir na publicação, porque eu falo isso assim, o Yuri é um grande colecionador, mas a gente que não tem acesso a muito acervo, né? A gente recorre ao OkRU, né? Que são essas grandes plataformas que dá para você assistir online, né? Então, o que eu encontrar online dos mencionados, pode deixar que eu deixo na descrição. Então, acessem o podcast depois, né? E aproveitem para ver a descrição, que é importante para vocês poderem se divertir nesse pré-Halloween, né? Com isso, eu quero agradecer o Yuri, que veio aqui tão generosamente conversar conosco, compartilhar suas coleções, né? Yuri, eu gostaria que você fizesse seu jabá, convidasse as pessoas para irem lá conhecer seu canal, seu trabalho, te seguirem na rede, né? Onde você queira ser seguido também. Muito obrigada, viu? Pela participação. Obrigado, muito obrigado também. Eu adorei a noite e tal, o papo. Que bom, obrigada. E aí, como é que o pessoal, qual que é o teu canal lá para o pessoal acessar? Yuri, tá aqui, né? Yuri Salk, Rezende, tem Rezende no final, com Z, né? É só isso, como tá aqui meu nome, né? Yuri Salk Rezende. E aproveitando lá também, eu tenho um link lá, que é de um blog que eu tenho, que é textos que eu escrevi, de cinema e tal, ensaios, aí tem muita coisa também. Né? Legal. Eu lembro, porque a gente da outra vez não deu certo, a gente ia gravar já no primeiro juntos, né?
E eu acabei até procurando, eu adorei o blog, eu quero deixar um convite para vocês irem lá também, viu, gente, para conhecer, porque é muito legal o que o Yuri faz, né? Muito legal. E agradecendo também aqui ao Alan, nosso brother lá do Rio de Janeiro, que sugeriu essa temática, adorei a temática que ele sugeriu. E para você falar um pouco aí, Alan, faz o jabá da Twitch aí, se é que tu tá tendo tempo para ir lá na Twitch jogar um pouquinho com o pessoal. Tô nada. A Twitch tá mais abandonada do que... eu espero que tenha o pessoal que tá assistindo, que vai assistir, que vai ouvir, pesque pelo menos aí umas 5 franquias para se divertir, que não leve a sério a nossa opinião sobre a franquia. Assista e se divirta, porque a maioria delas acaba virando uma paródia delas mesmo depois, cara. Isso é verdade. O primeiro filme ótimo e depois... Relaxa, né, Alan? Vai relaxar. Vai relaxar. É o que a Angélica falou sobre filmes de efeito ruim, história pífia, mais buraco no roteiro do que o queijo suíço. É isso aí mesmo. É para se divertir. Aqui, se quiser assistir filme sério, não é nessa hora. Aqui é filme para se divertir. E é isso aí, minha gente. Foi um prazer participar, como sempre. Muito bom. E, por favor, quem tem Twitch, tá? Vai lá e segue lá o tio Alan. Não é isso, Alan? É o tio Alan. Que Alan já assumiu que é tio, né? Então, tá que nem eu também. A tia Angélica, tio Alan, tio Marcos, né? Então tá bom, né, gente? Então, quero agradecer também ao meu parceiro aqui de gravação, Marcos Noriega. Marcos, deixa os seus contatos aí. O Marcos é livreiro, gente, pra quem não sabe, né? Na estante virtual você encontra o acervo do Marcos. Vamos divulgar a galera que tá trabalhando, né? Tá ganhando pão de cada dia, né? Fala um pouco, Marcos. Lá é Marcos Pereira 19 na estante virtual. Eu também tenho um Instagram para desenhos que é o Noriega Ilustra. Tá meio parado, mas tem algumas coisas lá que dá para o pessoal dar uma olhada. E tudo mais. E gostei demais de conhecer o Yuri, muito prazer em conhecê-lo. Eu também. Tu também. Fiquei feliz de gravar com o Alan de novo, né? Muito bem. Espero que a gente continue, né? Repetindo mais vezes aqui ao longo do mês, né? Enfim. Faltam mais 2 programas de quarta-feira, hein? Depois vem o nosso... A gente faz um especial, Yuri. Quando chega no final do mês, a gente pega a pesquisa da gente, que tá sendo filmes de terror turco no momento, né? E a gente grava um programa, né? A gente fecha o mês de outubro com uma pesquisa cinematográfica, né, Marco? Que bacana. Eu vou passar a acompanhar o problema todo que eu te falei. Eu sou fanático de futebol. É um dia, assim, que tem os clássicos. Não, mas... Qual é o teu time, Yuri? Eu tenho 3 times, o problema é esse. O Botafogo, o Atlético Mineiro e o Corinthians. Então... Corinthians. Não, Yuri, fica tranquilo que são 15 anos que a gente já faz podcast, então a gente tem pelo menos uns 15 anos de podcast de terror aí pra poder... Né? A gente já falou, né, Marcos? Só pra o jabazão, gente, momento jabá. Falamos de cinema asiático, falamos do cinema francês, falamos do cinema Argentina, né? Me ajuda aí, Marcos. Italiano, Espanha, Reino Unido, Espanha, Hong Kong e China e tal. E a gente tira, né, essa época do mês para brincar com a galera de brincar, né? Pesquisar e mais do que pesquisar, colocar no OkRu para as pessoas assistirem. Porque eu nunca achei muito legal você comentar e não ter como as pessoas assistirem. Então a gente tenta fazer, né? A gente legenda filme, caramba, né? Para ajudar a galera a acessar. Tu vai assistir esse filme obscuro da Polônia, né? A gente vai deixar em algum lugar para você assistir. A gente tenta ajudar de alguma maneira, né? Não é, já que os streamers não se importam, né, mais, né, estão acabando, né, com os filmes, né, e a gente tem muito medo que se percam as mídias, né, gente? A gente nem falou, mas tem as coisas das franquias aí da Indonésia, né, e até da Turquia agora. É verdade. A Netflix tá passando muita coisa, tá liberando no acervo filmes sensacionais. Tá muito bom, tá tendo coisa da Indonésia. A Versátil lançou, assim, tá lançando já, acho que o segundo ou terceiro volume, ainda não entregou, de terror asiático. Que é muito legal. Depois, se fizer até um programa sobre terror asiático, eu posso até participar. Eu tenho legal. Legal. A gente
No meu canal do YouTube eu tenho até documentários que eu fiz, inclusive um sobre a Hammer, um documentário que eu fiz muito e tal, e comento até sobre os dias atuais da Hammer, assim, quando foi feito, uns 2 anos atrás, né? Legal. Tem um sobre a Universal também, os monstros da Universal. Tem bacana. uns 4 vídeos sobre Slasher, sobre o Evil Dead também. Não, vai ficar tudo aqui embaixo na descrição, pode deixar. Tudo que a gente falou aí, eu tenho em vídeos que eu fiz. Então, legal. É legal, né, esse trabalho de pesquisa que a gente faz. Às vezes a gente parece que está falando e as pessoas não estão ouvindo, né? Fica essa impressão. Quando a gente fala, e às vezes a gente já foi muito colocado enquanto alguém, você quer fazer uma coisa meio de nicho, mas não é de nicho, né? É que o Yuri deve concordar, é que a gente fala de cinema, mas a gente fala muito de cinema estadunidense, né? E a gente esquece que cinema também é cultura, né? Se você pega, que a gente estava comentando dos vampiros pula-pula lá do Rick Lau, né? E você vê como é diferente, o que eles entendem enquanto concepção do que é o terror, né? A gente brinca, né? Que todo ano é assim, a gente vai descobrir qual que é o medo do pessoal turco. Entendeu? O estilo de medo dessa galera, eles têm um estilo específico. Indonésia, Sudeste Asiático, foi a mesma coisa. Então vale a pena, é interessante, gente. Não é um trabalho insignificante, né? É uma coisa boa que faz a gente crescer culturalmente. Pelo menos eu penso assim, né? Você acaba culturalmente ficando mais, né, sabendo das coisas, né? Vendo como o mundo é grande, e quanto mais você vê como o mundo é grande, maior fica, né? Aí já viu. Um documentário, acho que é 3 horas de duração, 4 horas de duração, é Woodlands, não sei o quê, é sobre folk horror. E comenta sobre o horror folclórico do mundo inteiro. Eu vou muito... Como é que é? Woodland? Woodland, e aí por aí vai. Coloca folk horror Woodland. Tá. Vai achar na internet. É um documentário que tem para baixar, tem legenda e tal. Vou atrás, hein? Falando, tem gente do mundo inteiro, fala sobre cinema nacional de terror, fala sobre cinema asiático de terror e sobre cinema folclórico, principalmente esse. E tem um catálogo, foi abordado de 400 filmes. Caraca, da hora, hein, meu? Tem um livro também, um livro portado e tal, mas é um trabalho magnífico, assim, genial. Legal. Eu já vi sobre terror. Depois você me marca, depois. Eu tô tentando encontrar aqui, eu não encontrei ainda não. Mas... Eu vou achar e te passo... Seria esse, Woodlands Dark and Days Bewitched? É esse? Não, ele tem um nome maior ainda, mas eu tenho que lembrar. Mas, gente, então é isso. Pra gente poder finalizar a nossa live, muito, muito obrigada. Quem é que é? Apareceu uma pessoa perguntando aqui, é Hagens. Esse aí no canto inferior direito é um nerd rabugento? Não sei, quem é que tá no canto inferior direito? Tem o Yuri aqui, mas acho que não é o Yuri. Não é o Castrezana, não, viu? Esse é o Alan. Então, olha, Alan, tô te confundindo com o nerd rabugento. Rodolfo Castrezana, será? Mas não é o Alan, A pessoa perguntou aqui, eu nem vi, gente, na hora que a pessoa perguntou, Alan. Esse aqui é o Alan que não é rabugento, o Alan é uma pessoa muito legal. Esse é o nerd simpático e gente boa. Gente fina, carioca, sangue bom. Gente maravilhosa, a gente vai finalizando a nossa live aqui pedindo para você, por favor, se você chegou depois, não tem problema, compartilha a live, comenta aqui abaixo, dá o seu like na live para que o YouTube entenda a relevância do vídeo, né, e passe o vídeo adiante. E a gente está sempre pedindo doações aqui porque nós estamos tentando arrumar uma webcam nova. Se você puder, acesse o nosso QR Code aí ou mande um Pix também. A gente tem Apoia-se, né, que eu vou deixar o link abaixo. O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. A gente está tentando levantar um dinheirinho para a webcam. Quem puder ajudar, a gente agradece, né? E a gente vem finalizando essa live aqui, lembrando que agora que acabou os Anéis do Poder, vocês vão nos encontrar na próxima quarta-feira, que a gente tava fazendo live, né? Todo domingo de Os Anéis do Poder, a gente fez aí a última aí, reclamando por uma caceta do bagulho. Mas assim, gente, então a gente se encontra no próximo. Eu me despeço de vocês aqui junto com essa turma maravilhosa, Yuri, tá? Todos os links aqui vão ficar abaixo dos contatos das pessoas. E até a próxima live, gente. Pro pessoal que tá aqui no Skype, mais um minutinho só para poder me despedir em particular de vocês, tá? Beijo, gente. Boa noite, até. Um abraço. Fiquem bem. Falou.